35. Peço que a igreja me ajude em oração para que Deus fale conosco. Tem um profeta ali. Convoco a atenção da igreja para a mensagem do Senhor nessa noite. Você acredita que Deus tem uma palavra para o seu coração? Amém. Lucas capítulo 23, versículo 35. O povo estava ali e tudo observava. Diga comigo: o povo estava ali e a tudo observava. Essa é a versão atualizada. Na versão corrigida diz: e o povo estava olhando. E o povo estava olhando. Eu quero pensar com você nessa noite sobre a mensagem Espectadores da Cruz. Diga comigo: espectadores da cruz. Amados, espectador é todo aquele que assiste, é todo aquele que olha, é todo aquele que observa. Então, quando nós estamos lendo esse versículo em um contexto da crucificação de Cristo, a Bíblia diz que o povo estava olhando, ou seja, eles eram como espectadores que estavam observando em meio a todo o processo da cruz. Algumas pessoas se destacam, alguns personagens se destacam pelo seu comportamento, e nós podemos assim destacar a guisa de introdução de mensagem de um modo bem rápido e um modo bem objetivo: os discípulos que fugiram. Nós podemos destacar também o centurião que glorificou. Nós podemos destacar o ladrão que se arrependeu. Nós podemos destacar as mulheres que choravam, dentre muitos outros que estavam envolvidos de alguma forma no processo da crucificação. Mas nessa noite eu quero destacar, para que a gente pense, para que a gente aplique, o povo, os espectadores da cruz, aqueles que estavam olhando, aqueles que estavam observando. E eu quero trazer nessa noite uma mensagem para a igreja e dizer nessa noite que Cristo Jesus, Ele não quer que eu e você sejamos apenas espectadores da cruz. Ele não quer que eu e você estejamos apenas olhando a cruz. E que Ele não quer que eu e você estejamos apenas observando a cruz. Ele quer que eu e você esteja também vivendo o processo da cruz. Aleluia! Ele quer que eu e você esteja também sendo crucificado com Ele. Sabe por quê, irmão? Que o mundo está cada vez mais incrédulo, porque a igreja está cada vez mais sem a cruz. Tomé dizia para Cristo: eu só acredito se eu ver os cravos, as marcas dos cravos na tua mão. Eu só acredito se eu ver, se eu tocar e sentir que do teu lado foi realmente furado, transpassado. Do mesmo modo, o mundo está olhando para a igreja e diz para nós: eu só acredito no que você está pregando se eu olhar para a tua mão e ver a marca da cruz. Eu só acredito no que você está dizendo se eu tocar no teu lado e ver que foi realmente transpassado. O mundo está dizendo para nós: eu só acredito no que você prega se eu ver que você morreu com Cristo. E nova criatura é. Aleluia! Onde está a centralidade da cruz em nossa vida?
nós só paramos para pensar na cruz no culto de Santa Ceia, uma vez por mês, ou às vezes uma vez por ano, na época da paixão de Cristo. Pregar a mensagem da cruz em um culto que não é culto de ceia é fora do padrão, é fora da normalidade. E Jesus está dizendo: se você quiser me seguir, tome a sua cruz e siga. Irmão, cristianismo sem cruz não é cristianismo. Mas vamos pensar um pouco. A irmã Zé vai mudar de pé, ela vai parar de colocar. Vamos pensar um pouco sobre os espectadores da cruz, aqueles que estavam observando, que estavam olhando, que estavam atentos. O que eles estavam vendo? Eles estavam vendo, irmãos, o quanto Jesus sofreu, o quanto Jesus sofreu. Porém, tem uma coisa aqui, tem um detalhe aqui, que eu não posso deixar passar despercebido. Eles não estavam apenas vendo, eles queriam ver o sofrimento de Jesus. Quando Pilatos falou assim: olha, temos aqui Jesus e temos aqui Barrabás, a quem dos dois eu solto? Esse mesmo povo disse: solta Barrabás e crucifica a Jesus. Eles queriam ver o sangue sendo derramado. Pilatos mandou que açoitassem a Cristo, e depois ele disse: olha, Cristo foi açoitado, agora podemos soltá-lo. E o povo dizia: não, crucificam, crucificam, crucificam. Esse povo estava assistindo o quanto Jesus sofreu, e o coração deles se alegrava com o sofrimento de Jesus. Aqui no capítulo 23, no versículo de número, agora me fugiu da memória, deixa eu ver, no capítulo 23, onde lemos no versículo de número 48, diz: e todas as multidões reunidas para este espetáculo, vendo o que havia acontecido, retiraram-se a lamentar, batendo nos peitos. Ou seja, o sofrimento de Cristo para eles era como um espetáculo, era algo fantástico. E sabe o que eu aprendo aqui para aplicar na nossa vida? É que aqueles que não se relacionam intimamente com a cruz é capaz de se alegrar com o sofrimento do outro. Aqueles que não se relacionam de modo profundo com a cruz são capazes de se alegrar quando o outro está sofrendo. É capaz de se alegrar quando o outro está chorando. É capaz de se alegrar quando o outro está passando por uma certa dificuldade. E foi isso que aquele povo estava fazendo, se alegrando com o sofrimento de Jesus, porque eles estavam distantes da cruz. A cruz não estava sendo aplicada na vida deles naquele momento. E então eles estão se alegrando com o sofrimento
eles estão vendo o quanto que Jesus sofreu. Ele sofreu fisicamente, sendo torturado pelos homens. E nessa tortura, ele sofre contorção quando ele é espancado. Ele sofre laceração quando seu corpo é todo rasgado pelos chicotes. Ele sofre penetração quando a coroa de espinho penetra 30 centímetros no couro cabeludo de Cristo. Ele sofre perfuração quando suas mãos e pés são perfurados, são pregados naquela cruz. Ele sofre incisão quando ele já estava morto naquela cruz. Um soldado transpassa com uma lança. Mas os espectadores da cruz não entendem que todo aquele sofrimento foi por causa deles. O espectador da cruz não entende que todo aquele sofrimento foi por eles. Eu quero dizer que todo aquele sofrimento de Jesus foi por mim, foi por você. A principal pessoa que nós devemos agradecer, tributar toda a honra, toda a glória pela nossa vida e estarmos aqui hoje, é pela morte de Jesus na cruz do Calvário por nós. Estamos aqui hoje porque um dia ele foi condenado no nosso lugar. Ele sofreu fisicamente, sendo torturado pelos homens, mas ele sofreu também espiritualmente, sendo abandonado por Deus. Porque naquela cruz, Jesus Cristo, que tinha tanta intimidade com Deus, Jesus Cristo que tinha tanta comunhão com Deus, que era acostumado a chamar Deus de Pai durante toda a sua vida, Paizinho, meu Pai. Agora naquela cruz ele olha para Deus e o vê se levantando como um juiz e aplicando em Cristo os nossos pecados. E ele olha para o céu e diz: Deus meu, por que me desamparaste? Sabe por que Cristo sentiu solidão de Deus na cruz? Para que hoje eu e você pudéssemos desfrutar da presença de Deus. Sabe por que Cristo sentiu o vazio de Deus na cruz? Para que hoje eu e você pudéssemos ser cheios da presença de Deus. Sabe por que Jesus Cristo bebeu o cálice da ira de Deus naquela cruz? Para que hoje eu e você pudéssemos ter paz com Deus. Glorificado seja o nome do Senhor. Os espectadores da cruz estão olhando, estão observando, eles estão vendo o quanto Jesus sofreu, e eles estão vendo o quanto Jesus suportou. Diga comigo, Jesus. Ele não apenas sofreu. Diga comigo, Jesus. Ele não apenas sofreu, ele também suportou. E esse povo que estava olhando, que estava observando, ele via isso. Uma lição preciosa que a cruz nos ensina é de que devemos ir até o final. Você pode dizer isso para a pessoa que está do seu lado: vá até o final. Eu sei que às vezes no meio do caminho da vontade, eu sei que às vezes no meio do caminho da vontade de parar, mas o Senhor está dizendo: ei, dá uma passadinha no Calvário hoje, dá uma passadinha na cruz ainda hoje, e veja que o Filho de Deus também passou na cabeça dele, e ele chegou a orar dizendo assim: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas depois ele conclui dizendo: todavia seja feita a tua vontade. Todavia
seja feita a tua vontade. Aí como a Renata cantou aqui, mesmo sem entender, eu confio em ti. Talvez nessa noite você e eu estamos vivendo um processo na nossa vida e não estamos entendendo, queremos parar, queremos desistir, mas o Senhor está dizendo, mesmo sem entender, continue, mesmo sem entender, continue, mesmo sem entender, continue, porque o segredo está no final, o segredo está no final. Se Jesus desistisse, irmãos, eu vi uma frase que eu nunca esqueci, lá no Getsemane: a minha e a tua salvação estava por um fio, porque Jesus estava lá e ele disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. A minha e a tua salvação estava por um fio, mas eu glorifico a Deus porque o fio era de aço e não por. Eu quero dizer que talvez nessa noite a minha e a tua vida está por um fio, mas quem está segurando esse fio é a mão do Todo-Poderoso. Você não vai desistir. O segredo está no final. E talvez nessa noite você está dizendo: eu não vou aguentar esse processo. E Jesus está dizendo: mas quem está com você sou eu. Quem está do teu lado é maior. Quem está do teu lado é mais poderoso. Mas Jesus, eu não vou aguentar, mas quem está do teu lado sou eu. Mas Jesus, eu não vou conseguir, mas quem está contigo sou eu. Jesus, eu não vou chegar lá, quem está te levando sou eu. Irmãos, os espectadores da cruz estão vendo o quanto ele suportou. E o que foi que ele suportou? Ele suportou acusações. Irmãos, Jesus foi acusado de tanta coisa que ele não merecia. Ele foi acusado de heresia, ele foi acusado de blasfêmia, ele foi acusado de sacrilégio, ele foi acusado de se dizer rei, ele foi acusado de impedir os impostos. Mas nada disso era verdade. E o que foi que ele fez com todas essas acusações? Ele suportou. O que foi que ele suportou ainda mais? As zombarias. Os soldados pegaram Jesus, colocaram a coroa de espinho na cabeça dele, colocaram caniço na mão dele, colocaram uma vestimenta em volta dele, se dobraram na frente dele e o adoravam, o veneravam como rei. Mas era tudo zombaria, era tudo escárnio, era tudo blasfêmias contra Jesus. E o que foi que Jesus fez com as zombarias? Ele suportou. O que mais que ele suportou? As afrontas. Quando ele estava na cruz, as pessoas diziam: se tu és o Filho de Deus, salva-te a ti mesmo e a nós, desce da cruz. Ele é afrontado. O que é que ele fez com as afrontas? Só o Chico está falando, só ele está entendendo. O que foi que ele fez com as afrontas? O que foi que ele fez com as acusações? O que foi que ele fez com a zombaria? E o que é que nós estamos fazendo? Aí eu venho aqui pregar, daqui a pouco alguém zomba de mim, eu já quero desistir. Vou pregar mais não, zombaria. Aí eu vou fazer uma obra na rua, aí alguém me afronta, vou pregar não na rua, me afrontar. Aí eu faço um trabalho voltado para os jovens, alguém solta uma piada, mas eu faço soltar uma piada. Jesus está dizendo: ei, vamos para o Calvário hoje, todo mundo. Vamos para o Calvário hoje, todo mundo. Vamos ter uma aula na cruz. O que foi que eu fiz na cruz? Eu suportei, eu aguentei, eu fui até o final, eu não desisti. Oh, aleluia.
como ele suportou? Isso está na Bíblia. Se não tivesse, se fosse uma história que alguém contasse para a gente não acreditava. Ele suportou, primeiro, em silêncio. Todo mundo zombando. Se tu és o filho de Deus, ele sabia que era o filho de Deus. Ele podia dar uma resposta. Mas como um cordeiro mudo, ele foi ao matador e não abriu a sua boca. E esse comportamento mexia com os espectadores. Porque na mente da multidão ficava o pensamento: que homem é esse que não se defende? Que homem é esse que não pragueja? Porque era normal os outros malfeitores sendo crucificados praguejando, gritando. Era normal. E ele está calado. A ciência diz que quando a gente sente uma dor e a gente grita, a gente consegue aliviar aquela dor com o nosso grito. Mas quando pregaram Cristo na cruz, quando bateram chicoteando as portas, quando pegaram a coroa de espinho, botaram na cabeça e bateram com o caniço para que ela penetrasse na cabeça, o que foi que ele fez? Ele gemeu, mas ele não reclamou, ele não gritou. Ele sabia que se ele gritasse, ele podia aliviar a dor. E ele está ali dizendo: eu vou sentir toda a dor pelo Francisco, eu vou sentir toda a dor pelo Eduardo, eu vou sentir toda a dor pelo Robertinho, eu vou sentir toda a dor pelo Luiz, eu vou sentir toda a dor pela igreja, eu vou sentir toda a dor pelas pessoas. Ele suportou em silêncio. Em segundo lugar, sabe como ele suportou? Em oração. Ele estava na cruz e ele dizia: perdoa, eles não sabem o que fazer. E esse comportamento de oração afetou o coração dos espectadores, porque eles pensavam: que homem é esse? Até o ladrão da cruz, eu estava até conversando ontem com o pessoal, até o ladrão da cruz no começo zombava, mas depois teve um que viu ele orando, dizendo: Pai, perdoa-os, nenhum deles sabe o que estão fazendo. O ladrão da cruz começou a olhar e dizer: epa, esse é diferente. Esse não é um de nós. Ele até repreendeu o outro e disse: tu tens ainda temes a Deus, estando na mesma condição, na mesma condenação. Nós estamos aqui porque merecemos, mas está claro que esse aí é inocente. Olha o que ele está fazendo, ele está orando por nós, ele não merecia. Até o centurião disse: verdadeiramente esse homem era justo, porque na cruz ele suportou em oração. E ele dizia: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que estão fazendo. Os espectadores estão vendo. Já estou terminando. Os espectadores estão vendo. E o que é que eles estão vendo? Eles estão vendo o quanto Jesus sofreu. Eles estão vendo o quanto Jesus suportou. E eles estão vendo o quanto Jesus venceu. Porque antes de Jesus morrer, Jesus deu um brado na cruz dizendo: está consumado. Esse brado era dado pelos guerreiros numa guerra, quando vencia, quando
quando triunfava, as pessoas, os espectadores da cruz ouviram o brado e disseram: epa, a cruz não foi a derrota, a cruz foi a vitória. A cruz não foi o final, a cruz foi o começo. E existem algumas evidências notáveis da vitória de Cristo. O sol se escondeu ao meio-dia, a terra se estremeceu, os túmulos devolveram seus mortos, o véu se rasgou de alto a baixo, o centurião reconheceu, a multidão que estava se agitando para ver o espetáculo voltou para casa batendo no peito e dizendo: matamos o inocente, matamos o inocente, matamos o inocente. Os espectadores da cruz saíram dali diferentes. Eles viram muitas outras pessoas sendo crucificadas e aquilo nunca mexeu com ele. Mas a morte de Cristo afetou. E eles saíram dali chorando, lamentando. Eu quero dizer nessa noite, eu e você não vamos sair daqui do mesmo jeito que entramos. Porque nós não escutamos uma mensagem da morte do Adolfo Hitler. Nós não escutamos a mensagem da morte de Lutero. Nós escutamos a mensagem da morte de Jesus Cristo. E ele não só morreu, como também ao terceiro dia ressuscitou. E ele está aqui no nosso meio. E ele está dizendo para mim e para você: vamos para o Calvário. Vamos para o Calvário. Toda vez que você pensar em desistir, lembre do Calvário. Toda vez que você pensar em chutar o pau da barraca, lembre do Calvário. Toda vez que você pensar em abandonar tudo, lembre do Calvário. Lembre que ele foi até o final. E a pergunta para concluirmos: até quando vamos ficar olhando de longe como meros espectadores da cruz? O Senhor está nos chamando para termos um relacionamento profundo. E esse relacionamento começa onde? No Pentecostes? Começa no Calvário. Só existe Pentecostes porque existe o Calvário. O Espírito só desceu para encher os crentes porque Cristo se entregou na cruz. Não tem pulo, não tem grito, não tem marcha, não tem unção, não tem língua estranha, se não tiver Calvário. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Continue orando pelo irmão João Paulo, pela minha família. E se Deus falou com você, aplauda o nome de Deus.